Tranquilo? E aí, como é que tu tá? Então, no vídeo de hoje, eu queria fazer mais uma conversa, assim, uma reflexão, tá? Em relação a um ponto que eu converso com muita gente, assim, com amigos, né, conhecidos em relação a isso, e que eu tenho uma posição, assim, em relação a isso, que é trabalhar offline, né, ou ter suas coisas offline, ter disponível as suas ferramentas de trabalho offline. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer, por exemplo, que assim, ó, sempre que a gente, hoje em dia, cada vez mais a gente está ligado nessa questão de cloud, né, de nuvem, de deixar nossas coisas na nuvem, de colocar tudo na nuvem, trabalhar na nuvem, principalmente. Ah, eu tenho todos os meus documentos na nuvem, todos os meus trabalhos na nuvem. Isso é legal por um ponto, né, que tu consegue centralizar muito o teu trabalho, né, e tu consegue trabalhar remotamente também e ir em qualquer lugar e tá conseguindo acessar esses teus dados, né, e tudo mais. Porém, meu objetivo aqui não é que tu pare de utilizar a nuvem, eu utilizo nuvem, inclusive, mas talvez de refletir um pouco de qual que é a tua relação que tu tem com as tuas próprias coisas, os teus documentos e os teus arquivos e as coisas que tu interage no computador em geral. O que eu acho que a gente tem que ter em mente, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês. Eu tenho nos meus documentos um diretório chamado Books, tá? Que eu mantenho alguns livros aí que eu baixei, alguns nacionais, outros internacionais, uns de psicologia, né? Que é a graduação que eu faço atualmente, alguns de estatísticas e outros de tecnologia em geral, programação e tudo mais, coisas que eu me interesso assim e acabo lendo. Talvez tu fale, pô, Bruno, por que que tu não tem, sei lá, um Kindle, ou por que que tu não lê isso, por exemplo, no Scribd ou qualquer outro site aí em nuvem, né, para eu estar tendo meus livros? Porque eu fui criando uma consciência nesse decorrer do tempo de que as coisas, quando elas estão na internet, elas não são mais realmente suas, né? E quando eu tenho algo localmente na minha máquina, mesmo que eu vá para um lugar, por exemplo, sei lá, vá acampar, por exemplo. Se eu for acampar e levar meu notebook, eu ainda vou ter, por exemplo, meus livros para ler, eu vou ter ainda meus trabalhos para trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um diretório atualmente com o meu projeto de TCC que eu estou trabalhando. Claro, eu utilizo a nuvem também para fazer backups, né? Para fazer backups desses arquivos, né? Então, o meu projeto, né, atualmente, que está aqui em LaTeX, né? Eu tenho ele, um backup em uma plataforma de nuvem, né? De armazenamento. Mas, detalhe, né? É um backup, né? É isso que é o principal, é um backup. O meu trabalho principal ele está aqui localmente na minha máquina. Então eu acho que seria interessante se pensar em relação a isso, assim, talvez de, pô, tu tem as tuas coisas também localmente aí. Se falta internet na tua casa, tu consegue trabalhar tão eficientemente do que quando tu tem internet? Então, assim, meu objetivo não é que tu pare de utilizar a cloud, tu pare de utilizar, por exemplo, o Dropbox, Google Drive, e alternativas do tipo, né? O Google Docs também, né? Que o pessoal utiliza bastante para criar documentos, né? Meu objetivo não é que tu pare de utilizar, mas que tu tenha consciência que tu possa ter um fluxo de trabalho, talvez tu consiga principalmente trabalhar localmente, tá? Então, que tu consiga vir aqui, por exemplo, eu tenho ferramentas que eu consigo vir aqui e escrever as coisas que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser abrir um software de análise estatística, eu consigo fazer aqui. Se eu utilizasse algum software, por exemplo, na nuvem, talvez faltasse internet e eu não conseguisse mais fazer alguma análise, por exemplo. Ou se eu viesse aqui, eu tenho que escrever um trabalho. Eu vou escrever um trabalho em Markdown, consigo escrever aqui, ó, trabalho em Markdown. Tá? Então, é realmente um vídeo curtinho, assim, só para falar com vocês em relação a isso, de pensa se o teu fluxo de trabalho ele não está muito na internet, talvez tu possa pensar de trazer ele um pouco mais localmente, tu conseguir trabalhar e ter as coisas que tu quer também na sua máquina, mesmo que você não tenha internet. Então a pergunta que fica é, tá? Tu conseguiria trabalhar da mesma forma que tu trabalha hoje
se o teu computador parasse de ter internet? Pensa nisso então, é só uma reflexão aí nesse vídeo de hoje, rapidinho aí, porque não estava com muito tempo, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Então, deixa aí no comentário a tua compreensão em relação a isso, tá? Podemos estar conversando aí nos comentários, discutindo essa questão. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal aí se não for inscrito, para estar acompanhando os próximos vídeos aí do canal. E até a próxima!